Bem, como... a galera gosta. Bem, Mendes, como que ficou o caso das joias, meu filho? Que o pessoal quer saber o fim desse caso. Então, eu sei da história que eu assisti, a repercussão, mas eu não sei como é que ficou a história das joias. Então, assim, para quem não sabe, faz um breve relato do que história que é essa e que fim levou, vamos dizer assim. Certo. Um breve relato é que eu fui furtado nas joias da minha esposa, dentro da minha casa, um conjunto delas. E essas joias foram vendidas por um valor ínfimo, numa loja que praticou o crime de receptação. Então houve 2 crimes, um crime de furto por parte do autor do furto e o crime de receptação por parte da loja que receptou o bem. Eu procurei uma delegacia de polícia, porque eu consegui a confissão do autor do furto, procurei uma delegacia de polícia, encontrei um distrito policial com profissionais relapsos, a recomendação que me deram, 2 deles foi: por que não vai você mesmo à loja para tentar reaver o seu bem? Caramba. Procurei a corregedoria de polícia, achei completamente inepta a conduta do delegado de polícia, porque para mim, um delegado, ao receber elementos, indícios fortíssimos de materialidade e autoria, e ele receber um documento em mãos de que um conjunto de joias, um par de brincos e um colar estão em determinado lugar... Que é de sua propriedade? Exatamente, eu apresento o documento de propriedade e que essas joias estão em um determinado lugar, que um crime de receptação então está acontecendo porque ele é um delito permanente, né, e o delegado sabe disso, né, pelo menos se tiver estudado sabe. O delegado não faz uma diligência para se efetuar um flagrante ou uma busca e apreensão desse bem. Para mim, esse delegado é inepto. E fiz as denúncias, né, que precisavam ser feitas. Fiz uma live, inclusive, dando uma entrevista para um jornalista. Convidei o delegado a participar da live se ele quisesse, não participou. Fui processado pela empresa receptadora, né, para retirar o vídeo do ar e indenizá-los em 150 mil? 150 mil reais. Parece que eu tô contando aqui uma história. Brasil, tá acontecendo uns trem desses. Aí o juízo de primeiro grau, sabiamente, rejeitou a liminar. Aí, 2 dias depois, a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relatoria do desembargador Cavalcante Mota, concede o direito da empresa que praticou o crime de receptação de retirar a reportagem do ar. Ele concede esse direito. Estranhamente concede. Por que eu digo estranhamente? Porque isso é completamente estranho aos preceitos constitucionais. Os preceitos legais. Liberdade de expressão eu estava exercendo, denunciando a inépcia de autoridades públicas e o que tinha acontecido na minha casa. E aí, um desembargador que deve ser um juiz mais experiente, porque ele trabalha no 2º grau de jurisdição, e o desembargador conhece toda a legislação, pelo menos a gente espera que ele conheça a legislação, ele dizer que o conteúdo da minha reportagem é potencialmente ofensivo e determinar a retirada do ar desta reportagem, isso precisa gerar uma irresignação. E a resignação aconteceu, e nós subimos ao Supremo Tribunal Federal, né? Ele censurou, a 10ª Câmara Civil do TJ de Minas, censurou a minha reportagem, censurou a entrevista que eu cedi à Rádio Itatiaia, censurou a entrevista que eu cedi ao jornalista André Rocha, e censurou também o convite que eu fiz para as pessoas assistirem a entrevista. Ele censurou tudo, porque não poderia falar. Poderia falar. Aí me faz lembrar Mateus ou Chico Buarque. Pai, afaste de mim esse cálice, né? O pai tem que afastar o tempo todo esse cálice, né? E o Supremo Tribunal Federal fez o papel de pai. E o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo afastou essa censura imposta pela 10ª Câmara Civil e determinou a retomada, não republicação, mas a retomada dos vídeos ao ar. E uma coisa muito interessante é que não há
uma defesa conjunta da democracia por parte da imprensa. Não há, Luiz. Quando houve o episódio das joias, eu fui procurado por alguns veículos de comunicação para ceder entrevista. Cedi para alguns, para outros houve uma censura, porque a entrevista estava marcada, aí uma ligação, aí a jornalista, não vai poder fazer porque nós recebemos uma nota de não sei o que, papai. Então, não fizeram. Mas quando a censura veio, eu tive que lutar sozinho. E quando eu falo ter que lutar sozinho, eu estou falando eu com a equipe jurídica que é representada pelo Dr. Breno. Porque eu mandei as mensagens para os jornalistas. Porque eu não gosto de gente covarde. Entende? Eu admiro pessoas corajosas. Então, se você teve coragem de me entrevistar quando eu estava denunciando o furto de joias na minha casa, você tem que ter coragem para você também dizer que um desembargador está censurando a equipe. Né? Mas mais do que falta de coragem, existe um pacto. É um pacto, sabe? Um pacto de não permitir que determinadas verdades venham à tona. E isso passa pela imprensa também. Nenhum ato de ilegalidade ou autoritarismo é perpetrado sem a anuência da imprensa. Sempre tem a anuência da imprensa. Para a democracia ou para ditaduras, a imprensa está lá com seu braço forte, legitimando ou rechaçando. Né? Então nós tivemos que lutar sozinho, porque eu mandei mensagem para o jornalista, falei, vocês também estão sendo censurados. Falou nada. E aí quando veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu fiz outra reportagem e aí mandei. Falei assim, vocês publicaram que a Justiça mandou retirar o vídeo, aqui agora publica de novo, né? Porque a Justiça, o Suprema tá mandando voltar. Aí publicaram lá. Deram a notinha? Quando for assim, você vem aqui no Bora, meu filho. A gente não deixa, a gente deixa no ar. Você só tem que falar que você tá comigo na briga na justiça. A gente tá doido pra arrumar uma confusão dessa. A gente deixa no ar, não acaba canal, a gente deixa do jeito que tá. E como é que ficou, afinal de contas? Você pegou essas joias de volta, não pegou? Não, a Polícia Civil... A Polícia Real conseguiu te atender depois disso tudo? A terceira DP de Betim, a Polícia Civil, ela, no meu sentir, ela deixou com que os receptadores destruíssem o bem. Porque no processo que eles ajuizaram contra mim, eles disseram que as joias foram desmontadas. Por que eu disse que a polícia deixou? Porque se eu entreguei as provas de que o bem estava lá e eles não foram lá, deu tempo. Né? Então hoje as joias não existem, só na lembrança. Caramba, velho. Minha e da minha mulher existe uma audiência criminal, porque finalmente... Depois que esse jornalista foi para diante das câmeras e falou tudo que precisava de falar, aí houve o indiciamento. Aí a empresa foi indiciada pelo crime... Indiciamento mesmo, né? Que houve, já houve, né? Foi indiciada pelo crime de receptação, então vai responder pelo crime de receptação. E a audiência está marcada aí. Mas as joias não foram... Já era. Já era. Que isso? Juridicamente, o doutor tá aqui também, o Breno, o cara que... O receptador é um crime, mas o cara que vende, ele comete 2 crimes, não o de que rouba e que vende, ou não? Ou vender isso não é crime? Não, não é tipificado. É tipificado o furto. O furto, né? tá. E foi furto qualificado, salvo engano. E a pessoa que compra tem que saber de onde está vindo isso para poder comprar. Não pode sair comprando qualquer coisa, né? Eu tô vendo que você gosta de objetos de coleção, né? Aí eu chego pra você e eu falo assim, ô Luiz, eu tenho aqui a espada que foi usada no filme Star Wars e ela é legítima, tá? Porque você é especialista, ela foi usada no primeiro Star Wars, o sabre lá. Aí eu falo pra você assim, tô te vendendo por $50. Nossa, barato demais. Você vai olhar pra minha cara, você vai falar assim... Tem alguma coisa nisso. Já tem cara de bandidinho, como diz o... Quem falou isso? o advogado Paloma, né? Bandidinho. Cara, você furtou esse negócio, tá querendo? Então se você compra
É inexcusável. Você sabe que aquilo é produto de furto, ainda mais que eu não te apresentei a nota fiscal, sabe? Eu falei, tem cara de bandidinho pra fazer a piada com o egozismo. Isso, mas quem furtou não tem cara de bandidinho, não. Pelo contrário, esse rapaz... É familiar seu, né? Não é familiar meu, não. Se fosse familiar meu, eu resolveria na coça, né? Mas é conhecido. Familiar meu não faria uma Mas situação. Mas é conhecido. Né? Era uma pessoa da minha inteira confiança. Frequentava a minha casa. Misericórdia. Familiar meu não seria possível, Luiz, porque eu cresci, e o meu irmão tá aqui, inclusive, pode ser testemunha disso, nós crescemos vendo um homem e uma mulher, que é o meu pai e a minha mãe, sendo as pessoas mais honestas e íntegras que eu já vi na minha vida inteira. Meus pais, eles tomam prejuízo para não te dar prejuízo. Então, eu e os meus irmãos, a gente pode ter vários defeitos, mas nós nunca vamos ter violações morais e de honestidade, sabe? Nunca. Meus irmãos podem frequentar a minha casa tranquilamente, que eu, de olhos fechados, eu sei que nada vai ser tocado, porque nós temos esses valores. Então era impossível que fosse alguém da minha família. E essa pessoa que fez isso é uma pessoa que eu tratava como da família, né? E eu passei muitas lições para ele. Né? Eu falei para ele sobre como um homem deve andar na sociedade, para quem a vara pesa mais, né? Para que tipo de pessoa ou que fenótipo de pessoa que o Estado é doido para botar a mão para ferrar para sempre. Né? Num ato consciente, ele optou por fazer isso. E eu disse a ele por várias vezes que um homem deve assumir a sua consequência, a consequência de seus atos. Eu espero que ele assuma a consequência de seus atos. Ele foi denunciado, né? Está sendo processado por furto. Desejo ardentemente que ele responda pelo delito de furto e relembre que é sempre possível recomeçar. É sempre possível. Não vai ser um ato de injustiça que você tenha cometido que pode ser capaz de encerrar sua trajetória. Não. Existe sempre a segunda chance. E eu sou a pessoa que eu vou lutar por isso até o fim. Todas as pessoas, elas merecem a segunda chance, porque eu recebi a segunda chance da parte do meu pai. Né? Eu sou cristão, diz as Escrituras que eu estava morto em meus delitos e pecados. E Deus me reconciliou com Cristo. Deus me reconciliou com Ele mesmo através de Cristo, me dando a segunda chance. Então eu acredito que todas as pessoas merecem a segunda chance. Mas para isso elas precisam de querer assumir as consequências dos seus atos, reconhecerem-se como pecadoras, receberem ali a oportunidade e serem homens.